single day I'm gonna make something great. That's my... O tema do meu projeto é sobre o bullying. Esse assunto ele já existe há muito tempo, só que de uns anos para cá que ele ganhou ganhou esse nome bullying. O bullying, ele é um termo da língua inglesa que significa valentão e se refere a todas as formas de atitude agressivas, tanto físicas quanto verbais. O objetivo geral é promover oficinas sobre o bullying, a fim de estimular reflexões sobre isso. Os objetivos específicos, desenvolver uma dinâmica de grupo para abordar o assunto bullying na adolescência. Utilizar cartazes e slides com o intuito de falar sobre os malefícios do bullying e promover uma roda de conversa sobre essa temática. A minha justificativa, a temática escolhida se tornou interessante por conta da realização de projetos de intervenção em estudante, já que existe muitos casos de bullying. A minha metodologia, a exceção de participantes, a divulgação desse projeto seria através da acadêmica e, a partir do projeto desenvolvido, seria aplicado na Escola Dom Milton. Encontros de planejamentos, visando a integração do grupo, teriam encontro para debaterem sobre o assunto. Para cada ação, constando os objetivos específicos, teriam momentos de planejamento, execução e avaliação. As oficinas participativas promoveriam discussões acerca dos desempenhos dos eixos, possibilitaria o aprendizado e troca de experiências. E essas oficinas, elas abordariam temáticas referentes ao bullying. Dinâmicas de grupo, tem como finalidade integrar, trazer relaxamento, apresentar e trazer conhecimento entre as pessoas. Eu faria uma dinâmica quebra-gelo com um tema, a dinâmica se chama o monstrinho. Eu daria uma folha de A4 e caneta para eles e pediria para eles desenhassem conforme eu fosse falando. Eu ia pedir para desenhar uma cabeça grande, um corpo pequeno e peludo, braços finos e grandes, pés grandes e arredondados, um olho na testa, nariz pequeno, boca grande e dentes falhados e orelhas grandes e pontiagudas. Ao final, eu pediria para eles mostrarem esse desenho e faria a seguinte pergunta: o seu desenho está igual ao meu? E provavelmente eles responderiam que não estaria. Então, eu ia fazer uma pequena reflexão falando que, como foi mostrado no desenho, cada um desenho estava diferente. Então, isso significa que ninguém é igual, cada um tem suas diferenças e que cada um precisa aprender a respeitar essas diferenças. Os recursos necessários, os físicos seriam uma sala de aula, os materiais seriam caneta e uma folha de papel A4, os institucionais seriam data show, retroprojetor e slides, e os financeiros não haveria custo para a instituição de ensino. O público-alvo desse meu projeto seria 30 adolescentes do 6º ano da Escola Dom Milton. Escolhi essa faixa etária porque essa faixa etária de 12 anos está entrando na adolescência e é nesta época que existem mudanças corporais, tanto físicas quanto psíquicas. O local do meu projeto seria na Escola Dom Milton, como eu acabei de falar, e esse projeto tem como proposta desenvolver suas atividades na Escola Dom Milton no período de 4 a 11 de maio. O cronograma de desenvolvimento, no dia 4 de maio, seria o primeiro encontro com os adolescentes, com a duração de 1 hora. Dia 7 de maio, teria uma palestra sobre o bullying, com a duração de 1 hora. Dia 8 de maio, teria dinâmicas em grupo para falar sobre a temática. E dia 11 de maio, seria a aplicação do projeto interventivo. Obrigada. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem for assistir esse vídeo nesses outros horários. Bom, eu me chamo Edilson,
Sou acadêmico de psicologia. Irei apresentar aqui o meu projeto de intervenção, que foi nos proposto nesse período de quarentena, né, pela nossa professora Maria José. E o tema do meu projeto é proposta de intervenção para reduzir o consumo de drogas pelos adolescentes aqui do bairro Nossa Senhora de Fátima 2, Zona Norte de Manaus. Eu disse aqui porque eu estou no bairro onde o projeto acontece. Eu moro no bairro onde esse projeto acontece. Conheço esse projeto, né? Sei o fundador desse projeto, sei o tempo que existe esse projeto. E com certeza esse projeto irá melhorar mais o nosso projeto. Tá? Esse projeto tem como fundador Basílio Duarte, o nome do fundador desse projeto. Tive na casa dele, tive entrevistando ele, né, assim, para ver quando tudo começou mesmo, né? Foi começado por esse homem e sua família, né, sua esposa. Então, o objetivo geral, eu coloquei realizar um plano interventivo no bairro Nossa Senhora de Fátima 2, localizado na zona norte de Manaus, como forma de reduzir o consumo de drogas por adolescente concentrado nessa região. É bem crítico, né? Em geral, em Manaus, no mundo. E a gente, como mora aqui bastante tempo, foi uma das preocupações do fundador, foi ver essa demanda realmente de adolescente nesse contexto. Um dos objetivos para que esse projeto acontecesse foi a visão do Basílio concernente o adolescente na droga. Não existia um campo aqui, né? Existia só aquele campo mesmo feiozinho, né? Pequenininho. E existia muita gente na beira do campo fumando droga. Aí os adolescentes iam brincar, se relacionava também com as pessoas adultas que já fumavam, acabava fumando também. Isso foi piorando cada vez mais. Foi piorando cada vez mais. Gente perdendo adolescente. A gente perdeu muito adolescente, né? A gente perde muito adolescente por causa das drogas, das facções, né, que eles acabam se envolvendo. Então tudo isso hoje para mim é muito preocupante. Eu sou fruto de uma recuperação, de uma transformação, né? Fui dependente químico, fui alcoólatra. Então eu quis fundamentar o projeto. Ele não é institucional, né? Ele ainda tem pouco vínculo com a prefeitura, com o governo. A gente espera cada vez mais ter a participação do governo, da prefeitura. A prefeitura ela nos cede o campo de quinta e sexta, de sábado. Esse projeto ele acontece toda quinta, né, das 19 horas a 9 horas, aos domingos das 8 a meio-dia. Esse projeto ele trabalha com futebol. O método que se usava e que se usa desde o começo é o futebol. A gente usa o futebol para chegar aos adolescentes. E os adolescentes chegar até nós. Então, meu objetivo geral, eu coloquei realizar um plano interventivo, né, para que haja uma redução, né, a gente tem alcançado isso, não com muito número, né, mas a gente tem alcançado bastante. Nos objetivo específico, eu coloquei discutir questões relacionadas à prevenção do uso de droga, visando o desenvolvimento do protagonismo dos adolescentes e jovens, focando a saúde, a prevenção e a ressocialização. Coloquei também refletir sobre as formas de proteger-se,
individual e coletivamente, das situações de vulnerabilidade através da educação continuada sobre o risco do uso e abuso de droga. Coloquei outros tópicos aqui também, e eu vou passar aqui para a minha metodologia. Eu não irei ler todo o projeto, né? A gente tem um tempo curto. Mas assim, pessoal, foi por esses motivos que eu escolhi meu tema, e fico muito feliz e triste ao mesmo tempo devido ver, né, o mundo que a gente se encontra, quantos jovens perdemos aí na prisão, né, pelas facções, mas a gente está aqui para dar o melhor que a gente pode. Eu, conversando com o fundador desse projeto, falei que depois eu ia passar para ele essa gravação. O projeto escrito, né? É a primeira vez que esse projeto está sendo fundamentado, né? Sendo feito uma entrevista como essa. Eu fiz uma entrevista com ele. Não sou muito bom para fazer as filmagens, né? As montagens de vídeo, mas eu ia entrevistar ele fazendo um vídeo, alguns alunos, mas quem sabe na próxima vez a gente faz algo mais rico, né? Em questão de gravação. Tá. Nosso público-alvo do projeto, hoje a gente tem 120 jovens, né? Dá muito mais, mas eu digo 120 jovens alcançados, né? Fechado com nós, dá muito mais mesmo, final de semana principalmente. A criançada vem os pais, vem as mães, né? Vem os cuidadores, traz eles, muito bonito quando eles vêm com a roupa do futebol, com a chuteira bem pequena, muito bacana. E o esporte, ele é muito importante. Ele é fundamental, né, para a gente alcançar aí as pessoas, os jovens, adolescentes. E é através desse projeto que a gente tem alcançado, a gente tem trabalhado bastante. E um primeiro passo que eu coloquei aqui na metodologia é a identificação dos problemas, né? Coloquei no segundo passo acolhimento dos participantes em reunião. Coloquei a inserção da comunicação, vou falar de cada um. Coloquei terapia familiar com o uso do esporte. Dinâmica de grupo com o uso do esporte. E por último, participação de equipe, né? Multidisciplinar. Aí aqui embaixo tem o recurso financeiro. Esse primeiro tópico, que fala sobre o acolhimento dos participantes, é onde a gente trata do cadastro do adolescente, da pessoa que irá participar. A gente tem um cadastro, a gente tem a apresentação do projeto, a gente tem o consentimento dos pais, os consentimentos do próprio adolescente. É importante frisar uma coisa aqui, é que em todos os órgãos, né, isso é um fato bastante conhecido, que ninguém pode trabalhar por força. A pessoa que está numa questão delicada de um uso de droga, ela precisa querer, né? Mas o que é importante aqui com nós, no projeto, é que mesmo essa pessoa não querendo, a gente cria meio para ela querer. A gente conquista essa pessoa para querer. Eu até me lembro que quando eu não queria também, e eu fui conquistado a querer. Então, nessa primeira parte aqui, a gente apresenta o projeto, a gente faz esse acolhimento, a gente faz o cadastro, faz a ficha, mostra o projeto,
mostra o propósito do projeto. Precisa o pai, né, ter o consentimento do pai. A gente precisa não só do consentimento, como a participação do pai, da família. A gente precisa da equipe, né? Precisa da família também. Esse projeto, a gente foca não só no adolescente, a gente foca também na família. Vocês vão entender depois porque eu falei isso. Então, na inserção da comunicação, esse tópico aqui eu tirei de um texto que a professora nos trouxe, a professora Nazaré, e eu achei de suma importância. Não sei se irei explicar bem principalmente esse tópico. É um dos tópicos assim que eu quis mais falar dele. Primeiro, o autor ele faz uma frase que diz assim: partindo da afirmativa de que o grande mal da humanidade é o problema do mal entendido. Gente, isso é muito importante. Ele vai falar aqui de uma questão verbal, de um olhar, né, de uma percepção, onde a gente precisa ser muito bom, ser muito profissional. Então, antes de qualquer julgamento, a gente precisa ter um bom olhar, né? Antes de você julgar, você precisa acolher primeiro. Você precisa ouvir a pessoa que está sendo julgada, discriminada, né? E esse é um dos métodos que eu coloquei, porque nas leituras do texto, em todas que eu li, muitas me impactaram, muitas eu guardei, eu peguei. Essa comunicação aqui não se fala só de uma comunicação verbal. O que o autor vai dizer desse mal entendido é isso. Não se trata aqui só de uma comunicação verbal, entendeu? Ele vai falar de uma questão de hábitos, né? Ele cita aqui uma questão de gesto, tipo de roupas, silêncio, choros, atuação, entre outros. Então, assim, nessa parte da comunicação, eu achei interessante, né, a gente trabalhar, melhorar mais essa parte do olhar para o adolescente, de perceber ele, de olhar não só com o olhar físico, mas olhar um pouco além, né, olhar para a alma, olhar para dentro do adolescente, principalmente o adolescente quando se encontra em uma situação de envolvimento com droga. Gente, preciso aqui contar detalhadamente para vocês, mas é muito triste, é muito triste, é muito delicado você trabalhar com pessoas que são viciadas. Isso é muito sério. Então, eu coloquei essa parte da comunicação, pegando para o lado que o autor quis dizer, né? Tanto Zimmermann que fala, o autor Bill, é que a gente tem que ser bom no que a gente está fazendo. Ser modelo, né? Botei a frase, ser como modelo para os demais do grupo. Então, o adolescente, ele de alguma forma tenta enrolar a gente. E é porque ele já se encontra enrolado. O adolescente, ele se encontra envolvido no vício, que ele tenta, como diz, tapear a gente, né? Inclusive do projeto, tenta na família e tenta no projeto também. Então, assim, essa observação que a gente faz o cadastro, é importante, né? O cadastro, é importante manter o nome, idade, consentimento do aluno, consentimento do pai, da família, a participação da família, mas é muito importante o profissional, o olhar do profissional. A gente vê
em várias disciplinas a gente já viu que o terapeuta ele tem que interpretar, né, muitas das vezes o paciente ou o cliente. Com os drogados é da mesma forma. Em muitos casos a gente tem que interpretar, porque nem eles sabem onde eles estão, nem eles sabem o que estão falando muitas das vezes. Eles se envolvem tanto com a droga que deixa eles assim meio que cego. Então, a comunicação para mim, eu coloquei, né? E a gente vai trabalhar interpretando o gesto, né? Interpretando, a gente fala muito isso na psicologia, mas é bem profundo esses métodos, né? A gente, como disse Caligares, tem que ter vocação. A gente tem que ter vocação para trabalhar com o outro. Porque se simplesmente um adolescente vem dizer que não quer para a mãe, e a mãe de alguma forma vai dizer que lutou por ele, por simplesmente ele dizer que não quer, eu vou discordar disso, né? Como eu disse, eu sou fruto. Aos 14 anos eu me viciei e hoje eu tenho mais de 12 anos que eu tenho um trabalho com jovem, eu tenho um trabalho com adolescente, eu tenho um trabalho com idoso. Quem me conhece aqui no bairro, em alguns bairros de Manaus, sabe disso. E cada vez mais vou melhorar para trabalhar com o outro e vou dar o meu melhor enquanto eu viver. Então, nessa parte do mal entendido que ele fala, é uma questão de às vezes você olhar só com o olhar físico. E porque quando você olha com o olhar físico, você vai ver logo um beiço roxo, um beiço partido, porque a droga parte, escapela a pele. Você vai olhar no olho dele, você vai ver realmente avermelhado, pálido. Só que não é só isso. Não é só você olhar e olhar. Você vai ter que ler esse olhar. Você vai ter que ler esse olhar. Então, eu achei de suma importância esse método de intervenção. Ser profissional, resumindo, ser um grande profissional nessa área da comunicação. Nessa área da comunicação, não se trata aqui só da fala, né? Aqui se trata de uma questão não só verbal, e aí a gente pode interpretar que tem adolescente aqui que não fala muito, né? São cheios de ódios, de mágoas, rancores, e isso não é falado, é percebido. A gente percebe através do futebol, através de dividir a bola, a gente percebe muita coisa. Através do jogo, do gesto. Como eu disse, não pode falar nome, não pode falar palavrão. E é isso. Não sei se deu para eu explicar bem, mas a comunicação vai ser trabalhada melhor no nosso projeto, tá? Essa comunicação que o autor quis dizer, não só da fala, a percepção vai ser trabalhada mais. Coloquei também terapia familiar com o uso do esporte, né? A gente usa muito o esporte, pessoal. O esporte é o nosso método. E aí eu coloquei, tirado, né, da disciplina que eu estudo, terapia familiar com o esporte. E eu coloquei assim, em vez de se concentrar em um indivíduo e suas personalidades, terapeutas familiares consideram como os problemas podem, pelo menos em parte, ser produto dos relacionamentos que os cercam. Então, assim, esse adolescente, para chegar aonde nas drogas, tem todo um contexto aí da sua convivência.
tem um contexto, né, do bairro, da família. Então, a gente usa o método da terapia, né, através do esporte. A gente entende que o adolescente, ele nasce, né, a gente já estudou, no primeiro grupo que ele nasce é numa família, é num grupo familiar. Então, se a gente trabalha só com adolescente, o adolescente é ponte, o futebol é ponte para alcançar o adolescente, o adolescente é ponte para a gente alcançar a família. Não tem como a gente não trabalhar a família. Então a gente acolhe o adolescente. Gente, eu fiz parte de um trabalho, né, com música, fui estudante de música, e a gente via cada aluno, a tristeza no olhar do aluno. E quando a gente chegava e sentava com o aluno, em particular, ele dizia que na casa dele, ele contava sobre a casa dele. Ele dizia que não podia guardar o violão dele senão o irmão dele roubava, que era usuário. Existia brigas e brigas. Então não tem como no nosso projeto a gente deixar de fora a família. Porque quando você trata um adolescente, ele precisa do acompanhamento, ele precisa dos pais, da mãe, dos irmãos. Então, assim, precisa ser dado uma continuidade. Se a gente trata ele, coloca ele na casa dele, ele vai para casa, lá tem bebedeira, né? Tem uso de droga, não seria legal ele estar naquela casa, digamos. Então a gente trata a família, né? A gente chama as famílias, né? Eu uso aqui alguns autor. O terapeuta, como alguém de fora, pode ajudar a família a ver e reexaminar as regras pelas quais ela vive. Segundo Jackson, as estratégias terapêuticas baseavam-se na premissa de que os problemas de um indivíduo resultam de como as pessoas se comportam umas com as outras em um determinado contexto. É por isso que será utilizado o próprio esporte como estratégia para fins terapêuticos, para alcançar tanto o adolescente quanto a família. Então, assim, a gente usa a comunicação, a gente acolhe o adolescente, a gente joga bola, mas antes de jogar bola, a gente conhece o adolescente, a gente ouve o adolescente, a gente faz aquilo que eu falei lá no começo, né, no método. Nosso alvo, a gente procura detalhe do adolescente, da família, registra esse adolescente, né? Esse adolescente fica registrado, né? E depois a gente cria esses métodos, né? Que hoje, com certeza, através desse projeto, só vai contribuir, somar com o projeto. Então, assim, a gente senta com a família, a gente passa relato da família. A família, ela não joga, né? Em alguns casos, ela não joga futebol, mas ela vem com seus filhos, e algumas mães até falam. A gente abre para algumas mães que é profissional, que tem aluno que estuda lá, ela fala, ela tem um momento por ser mãe de um aluno, né? E ser uma profissional, pedagoga, pastora. E a gente faz essa interação. A mãe vê o filho brincando, a mãe vê o filho ali tentando ser recuperado. A gente encontra muita mãe chorando, muita mãe desesperada. Eu, particularmente, vou nas casas, eu sou convidado a ir nas casas. Na realidade, há um clamor, né? Vou usar essa palavra aqui, de desespero. E aí, bem chocante, né? A gente, assim,
falar. Então, terapia familiar com o uso do esporte. Coloquei também dinâmica de grupo com o uso do esporte. Tem uma citação de um autor aqui que eu não sei dizer o nome dele. Ele acredita que é impossível pensar em qualquer forma de organização social quando ela é carente de estrutura familiar. Então, afirma que a enfermidade mental não é uma enfermidade do indivíduo, em decorrência da unidade básica da estrutura social. Serão realizadas algumas dinâmicas com grupos familiares e sobre sua importância do desenvolvimento da capacitação grupal do indivíduo. É o próprio uso do esporte como dinâmica de interação e comunicação. Então a gente usa o esporte, né, como terapia. Antes de tudo, nesse esporte se percebe cada comportamento, e entre vôlei, futebol, esse campo tem areia nele, e cada observação que a gente tem, a gente aqui nesse projeto não é como muitos, que a gente dá medalha para quem realmente está desenvolvendo. O alvo aqui é todo ser desenvolvido, todo ser recuperado. Então aqui a gente não dá medalha ou presente para quem melhorou mais que o outro. Não. A gente não tem esse método aqui. O método é presentear, né? A gente faz umas festas de vez em quando. Para todos. Mesmo que aquele não desenvolveu, a gente presenteia ele. E junto com o presente a gente sempre menciona que ele precisa melhorar. E, gente, quero aqui novamente agradecer a professora. Esse projeto vai nos ajudar bastante. Eu sei que é a primeira vez que eu estou gravando. Vai ser difícil para todo mundo. Eu treinei muito. Talvez na gravação não vá sair como eu tinha treinado. Mas eu sou grato pela minha professora, por todos, pelos meus colegas. E a gente tenta dar o melhor que a gente pode, né? Esse projeto, nesse período, está parado. E a gente fica assim muito preocupado, né? Porque sabemos como de cada aluno, cada jovem que está no projeto, a gente pensa muito. A gente se preocupa. E eu quero aqui parabenizar, né, o nosso projeto. E quero dizer que se um dia alguém quiser conhecer o projeto é feito num campo, quadra-campo. Essa quadra, eu ia filmar esse campo, mas quem sabe a próxima vez. Esse é o primeiro, né, de tantos outros vídeos que talvez a gente vamos gravar. Quem sabe um dia a gente não vai ser professor e precisar, né, gravar vídeos e vídeos, e a gente tem que se aperfeiçoar. Esse é meu primeiro vídeo, né, peço desculpa. A gente fica nervoso. E assim, eu sou muito grato, né, pelo projeto, por cada participante do projeto. A gente tem, no último tópico aqui, participação de equipe multidisciplinar. São pessoas voluntárias, não são pessoas fixas ainda. Como eu falei, esse projeto ele não está oficializado, né? Não está documentado no sentido de como essas instituições, mas é um projeto que a prefeitura conhece. Nós temos nossos horários e esse projeto vai sim ficar documentado, né? Os nossos controles é feito por causa da organização que precisa.
senão a gente perde o controle. Mas eu tive falando com o fundador e disse para ele que a gente precisamos muito de ajuda do projeto, equipamento, chuteira, a gente precisa de alimentos, porque a gente faz lanche, e é muito fofo, vou usar essa palavra, muito bonito você ver jovens, crianças quando vêm vestido, mesmo sabendo que, quando eu digo muito bonito, é feio quando você vê o jovem todo arrebentado pela droga. Mas eu digo bonito me referindo àquilo que eu estava falando da extensão da comunicação, o olhar dentro dele, o ser humano. Então a gente tem que olhar profissionalmente bem. E a gente vê depois essas pessoas bem acolhidas, rindo, sorrindo. E isso me alegra muito. Isso me alegra muito. Sou feliz, muito feliz por hoje estar podendo, ajudar o outro, podendo estar somando com o outro. Então nós temos como profissionais o teólogo, esse projeto tem como base o cristianismo. Esse teólogo, ele que começou esse projeto. Temos psicólogo, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, agente comunitário de saúde e médico generalista. Isso não é direto, esses participantes não são direto. Isso é uma ideia de que eles precisam, a gente precisa deles. Isso são assuntos abordados para que a gente esteja com essa equipe oficializado. Essa equipe tem que estar com a gente. Hoje, conversando com ele disse que a gente precisa sentar, ter reuniões, e nós temos um OBS aqui próximo de casa, e em alguns momentos o médico vinha, tem ali os agentes comunitários, que me dou bem com eles, e eu já tive participação dos médicos, cuidando aqui de algumas pessoas que eu precisei, e o médico vinha. Então, assim, mas a gente precisa, é um dos tópicos fundamental ter essa equipe, dentre todas as dinâmicas que a gente usa, a gente precisa ter os profissionais com a gente, Então, assim, pessoal, para finalizar, desculpam, é meu primeiro vídeo, tô super nervoso, tá? Já parei esse vídeo várias vezes, cachorro latindo, aqui tem muito cachorro também, e a minha casa é de esquina, e é muito movimentado, porque eu moro próximo de um campo, aqui tem torneio de futebol, não tá tendo, mas é muito movimentado, casa de esquina é muito movimentado, já parei esses vídeos várias vezes, cachorro latindo, enfim. Então, assim, eu quero finalizar agradecendo novamente a todos, pedindo desculpa, mas assim, consegui fazer o projeto, ele é muito mais do que essa fala, o projeto tem muito mais do que esse vídeo que eu estou gravando, Quem sabe um dia vocês vêm aqui no campo e conhecem os jovens, as pessoas já recuperadas, e eu vou trabalhar sempre para melhorar. Meu próximo projeto será novamente aqui também, e aí, quem sabe um dia eu faço um vídeo com todos, e aí publico isso no YouTube. Então, um grande abraço para todos, beijo no coração de todos, e fique com Deus.